Começa agora mais um TCU em Ação, o programa do Tribunal de Contas da União. Nesta edição, você vai conhecer ações de fiscalização realizadas pelo TCU e reportagens especiais sobre auditorias em áreas importantes para o país. Não saia daí, o TCU em Ação está no ar. Você vai ver nesta edição a avaliação do TCU sobre a gestão das unidades de conservação da Amazônia. O diálogo público chega a Manaus e São Paulo. Gestores trocaram experiências para difundir boas práticas de governança pública. Diagnóstico do TCU verifica o nível da gestão e da governança de pessoal nos órgãos e entidades federais. A atuação do Tribunal de Contas da União na fiscalização de obras públicas federais teve um impacto positivo na correção de falhas encontradas durante a execução das obras. O benefício financeiro apurado com as ações do TCU já ultrapassa R$1 bilhão. O Tribunal de Contas da União fiscaliza a cada ano as principais obras que receberam recursos federais. As obras são selecionadas com base em critérios da Lei de Diretrizes Orçamentárias. No segundo semestre de cada ano, as fiscalizações são consolidadas em um único relatório, o Fiscobras. Nesse processo, as obras são classificadas de acordo com a gravidade do indício de irregularidade encontrado. Depois, o relatório é encaminhado ao Congresso Nacional para subsidiar a decisão dos parlamentares sobre quais empreendimentos devem ter o bloqueio preventivo de recursos. O Fiscobras, ele faz o papel, faz o relatório, detecta, irregularidades ou problemas e aqui nós examinamos, nós analisamos e tomamos as providências. Porque a decisão é nossa. Por exemplo, de parar uma obra, dar continuidade ou não, saber que tipo, medir a dimensão da irregularidade. Por isso, o Tribunal de Contas é um braço direito do Congresso Nacional. No Fiscobras 2013 foram fiscalizadas 136 obras públicas, que juntas somam mais de R$34 bilhões em investimentos. As principais irregularidades identificadas pelo tribunal foram projetos básico ou executivo deficientes, sobrepreço e superfaturamento. Durante as fiscalizações, os gestores das obras são informados pelo TCU sobre as irregularidades encontradas, para buscarem correções antes que algum prejuízo seja causado aos cofres públicos. A ação dos gestores após a atuação do TCU é um dos motivos que tem levado à diminuição no número de obras com recomendação de paralisação. Se verifica que a cada ano tem diminuído a quantidade de obras com indicação de paralisação. Esse ano só foram 7 obras e dessas 7 obras apenas uma obra nova. As outras 6 obras, na verdade, já haviam indicações anteriores. Então, se nota, embora uma evolução ainda pequena, é que os órgãos, de certa forma, estão melhorando nesse processo de contratação e fiscalização de obra. Além da diminuição no número de obras paralisadas, a atuação preventiva também tem trazido contribuições para a melhoria da gestão pública e economia de recursos. Em 2013, mais de R$1 bilhão foram economizados em decorrência da atuação do TCU. Muitos recursos foram evitados desperdícios. Foram bilhões de recursos que o Tribunal de Contas identificou. Infelizmente, nós precisamos ter uma legislação mais rigorosa para punir essas pessoas, ou empresas, enfim, quem comete irregularidades. Além de fiscalizar se as obras públicas estão sendo realizadas de acordo com a lei e sem causar prejuízos aos cofres públicos, a atuação do TCU busca beneficiar o principal interessado nesses empreendimentos, o cidadão brasileiro. Um destaque é a melhoria ocorrida em projetos para oferta de água no Nordeste, após a atuação do TCU. Na integração do Rio São Francisco, por exemplo, houve melhoria na gestão do projeto, fruto da implementação de medidas determinadas e recomendadas pelo tribunal. O objetivo da obra é assegurar oferta de água a 12 milhões de habitantes, de 391 municípios.
Em Pernambuco, além da correção de irregularidades na obra para a implantação da adutora do Agreste, houve a modificação do projeto, incluindo fontes alternativas de abastecimento para dar ao sistema funcionalidade própria e antecipar os benefícios à sociedade. O sistema possui 1.000 quilômetros e deverá beneficiar 68 municípios. O TCU faz o controle da administração pública para contribuir com o aperfeiçoamento da própria administração pública. Tudo isso é benefício da sociedade. O relatório completo sobre as obras fiscalizadas em 2013 pelo TCU é público e está disponível no portal www.tcu.gov.br. Você sabe o que são diálogos públicos? São encontros organizados pelo TCU nas principais capitais brasileiras. O objetivo é a troca de informações e experiências entre os tribunais de contas e os gestores públicos, a fim de difundir boas práticas de governança. O diálogo público existe há 10 anos e se fortalece a cada dia. Em novembro, Manaus e São Paulo receberam o evento. Em Manaus, cerca de 300 prefeitos, gestores públicos, empresários e cidadãos se reuniram para discutir a governança pública do Estado. O dia foi de muitas conversas e debates, com o objetivo de evitar erros frequentes cometidos por gestores irresponsáveis pelo uso de recursos públicos. São problemas como sobrepreço, superfaturamento, licitação irregular, deficiências ou falta de projetos e estudos técnicos ambientais inadequados. Chegou a vez de São Paulo receber o diálogo público. O encontro contou com a presença de ministros do TCU, além dos representantes do Estado de São Paulo. O objetivo do encontro foi trocar experiências para diminuir os erros frequentes dos gestores e discutir boas práticas de governança pública. É fundamental que a gente passe informações para a sociedade de como funciona o Tribunal de Contas da União, os Tribunais de Contas dos Estados, para que a população possa colaborar conosco no sentido de também fazer as suas observações, suas colocações, as suas denúncias, se for o caso, de obras que não estão bem feitas, daquilo que o Estado não entrega de forma adequada, como a educação, saúde, meio ambiente, a segurança. Ou seja, o tribunal tem a obrigação de ver a questão da eficiência, da eficácia, se é entregue um bom produto para a sociedade. Durante o diálogo, que contou com a presença de cerca de 400 pessoas, foram realizados debates entre os órgãos fiscalizadores, gestores e demais agentes responsáveis pela aplicação de recursos públicos do Estado de São Paulo. Com 645 municípios, São Paulo é o estado com o maior PIB do Brasil, de 1 trilhão e 200 bilhões, representando 1/3 das riquezas produzidas no país. Possui hoje mais de 43 milhões de habitantes, o que representa cerca de 22% da população brasileira. Esse é um esforço, do Tribunal de Contas da União no país inteiro, junto às demais cortes de contas, para aprimorar a administração pública em benefício do cidadão. No evento foram discutidos temas como o papel do gestor e do auditor, controle interno, licitações, contratos e convênios. É importante também aos tribunais de contas terem um foro para divulgar as suas ações dentro da nossa estratégia, ou seja, de que o controle deve ser feito a partir do viés de legalidade, mas também sobre viés de eficiência, eficácia, efetividade, governança. Mais de 4.000 pessoas já participaram do evento. Antes de São Paulo e Manaus, o diálogo público passou por Porto Alegre, Belém, Brasília, Salvador, Recife e Rio de Janeiro. A seguir, TCU recomenda ações para melhor aproveitamento das unidades de conservação da Amazônia. A gente volta já. O Tribunal de Contas da União avaliou a gestão das unidades de conservação da Amazônia através de uma auditoria coordenada em conjunto com os tribunais de contas dos 9 estados que compõem a Amazônia Legal. A conclusão foi de que a maior parte das unidades de conservação ainda não possuem condições necessárias para a exploração de todo o potencial.
bioma Amazônia, que cobre 4.200.000 quilômetros quadrados, ou seja, quase metade do território nacional, e se distribui por 9 estados: Amazonas, Pará, Mato Grosso, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá e parte do Tocantins e do Maranhão. Dona de muitas riquezas naturais ainda desconhecidas pelo homem, a floresta tem hoje parte de seu território abrigado em 247 unidades de conservação federais e estaduais, que somam 1.100.000 quilômetros quadrados. No Brasil, essas unidades ganharam nomes como reservas, parques e florestas nacionais, todas áreas destinadas à preservação da natureza. A criação das unidades de conservação é uma estratégia mundial para ajudar na manutenção da biodiversidade do planeta. Com o uso restrito e planejado, elas também têm papel importante na melhoria de vida das comunidades locais, com a geração de trabalho e de renda a partir do uso sustentável dos recursos. Para saber se esse patrimônio natural está sendo devidamente administrado e cuidado, o Tribunal de Contas da União avaliou a gestão das unidades de conservação da Amazônia. O trabalho foi feito de forma coordenada com 7 tribunais de contas dos estados da região norte, além do Maranhão e do Mato Grosso. A conclusão foi de que os recursos oferecidos não são suficientes para uma boa gestão das unidades. O que nós queremos é auxiliar o país, mostrando os números e mostrando os gargalos e o nó da burocracia do desenvolvimento. Falta pessoal, falta monitoramento, falta, além de tudo, a planificação para que a gente possa implantar as unidades de conservação. Durante a auditoria, o TCU criou o Índice de Implementação e de Gestão das Áreas Protegidas e constatou que apenas 4% delas estão em grau avançados. O índice utiliza 14 indicadores, entre eles o plano de manejo, que estabelece as atividades que podem ser feitas dentro das unidades e de que forma. Uma boa gestão depende ainda de recursos financeiros, humanos e de articulação entre todos os órgãos responsáveis. Construção desse indicador, isso é um grande subsídio para a gestão da parte do ICMBio, da parte do MMA, da própria unidade e do próprio governo nas suas decisões de alocação, como para o próprio Tribunal de Contas da União fazer o monitoramento e comparar o que melhorou, o que piorou e atualizando esse diagnóstico a partir do tempo. O Ministério, ele gerencia o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o que significa procurar trabalhar as informações de todas as unidades de conservação, federais, estaduais, municipais e privadas, de modo que elas possam trabalhar com o benefício das informações da experiência umas das outras. Além de mapa com índice de implementação e gestão, a auditoria produziu outros 2 que indicam emissão de gás carbônico e o nível de desmatamento nas áreas de proteção. O relatório do TCU aponta que há uma forte relação entre a criação de unidades de conservação e a diminuição do desmatamento e da emissão de carbono. Em contrapartida, a fiscalização mostra que as unidades de conservação não estão atingindo plenamente os resultados esperados, como contribuir para a melhoria de vida das populações tradicionais. Apesar disso, já existem iniciativas bem-sucedidas que podem ser replicadas. Uma delas é a desenvolvida pela Cooperativa Conflona, composta por moradores da Unidade de Conservação Floresta Nacional do Tapajós. Lá eles realizam o manejo florestal sustentável. Habitante da Floresta Nacional do Tapajós há mais de 20 anos, o seu João é um dos que trabalham na extração da madeira. A derrubada de qualquer árvore segue um plano elaborado após o estudo da região a ser explorada e é realizada com o cuidado de não prejudicar outras ao redor nem o solo. Depois da queda, vem o corte da tora. A fita que está indicando que aqui é o final dela, né? Essa fita bem aqui. Então nós chegamos nela, nós reparamos, primeira coisa, né? Comprimento, segundo, para ver que ela está traçada a ponta. Então aqui ela não está bem traçada. Vamos funcionar aqui o motor para ver que ela é bem traçada, que na hora que a skid chega, pega ela rapidinho embaixo. Com o aproveitamento de galhos e outras sobras de madeira, os trabalhadores dessa movelaria, que funciona na comunidade de Pedreira, preparam artigos para vender. Eles destacam a importância de se trabalhar com a natureza de maneira sustentável. Esse aqui é um apoio muito bom,
não está precisando também muito da degradando a mata também, né, que tem que preservar um pouco, então que isso aqui é muito bom para a gente. Então acho que a importância para mim e para todos é essa, né? Um pouco de ganho para todos os comunitários. Além da extração das árvores, as comunidades também preparam artesanatos feitos de látex, extraído das seringueiras. Hoje aqui para nós, assim, a natureza tem uma utilidade muito grande, porque ninguém mais quer desmatar para perder o que tem na natureza, né? Cipó, palha, tudo que a gente trabalha com recursos da natureza. O manejo florestal comunitário realizado por comunitários é uma grande estratégia de uso que traz um benefício econômico claro, grande, associado a um benefício social, que é a participação do tradicional, do ribeirinho, do índio, como manejador, como cooperado desse processo. Então, é usar a floresta de forma sustentável por quem está ali há 300 anos. Foi demonstrado aqui na auditoria e no debate que nós estamos fazendo aqui, o potencial que as áreas protegidas, especialmente as unidades de conservação, têm de promover dinâmicas de oportunidades de trabalho e renda para as famílias que vivem nessas unidades, no caso das de uso sustentável, e também para aqueles municípios que estão afetados pela criação das unidades de conservação. Mas, segundo o presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, ainda faltam políticas globais por parte do governo para proteger as unidades de conservação e transformar de forma sustentável a situação das mais de 24 milhões de pessoas que vivem na floresta amazônica. Vamos replicar isso permanentemente para que o Brasil possa acompanhar se está evoluindo uma política de desenvolvimento sustentável, que o Rio+20 não seja somente um discurso para a população externa e interna e que passe a ser uma realidade dentro do país. No próximo bloco, TCU realiza um amplo diagnóstico em órgãos e entidades federais para avaliar a gestão e a governança de pessoal. Não saia daí, a gente volta já. O TCU realizou um amplo diagnóstico em mais de 300 órgãos e entidades federais para saber em que nível estão a gestão e a governança de pessoal. Além de traçar um diagnóstico, o TCU procurou identificar pontos vulneráveis para induzir melhorias na área e aperfeiçoar o desempenho da administração pública. Veja mais na reportagem. A governança e a gestão de pessoas na administração pública são de grande importância para um bom funcionamento das instituições. Uma boa governança contribui também para a diminuição do desperdício dos recursos públicos do país. Uma vez que a gente sabe que administrando bem, controlando bem nossos recursos, a gente consegue perceber onde tem desperdício de recurso, onde a gente tem pessoas que não estão motivadas para trabalhar e remanejar esses profissionais para áreas em que eles se sintam mais confortáveis ou que eles tenham até mais conhecimento na área de atuação ou na sua especialização. Com isso, ele vai trabalhar mais motivado e, por consequência, vai produzir muito mais. Os costumes e políticas da instituição também influenciam nas relações, no resultado e no crescimento da organização. As políticas da instituição, elas mostram muitas vezes, de maneira até indireta, onde a gente quer chegar, que tipo de profissional a gente busca e que tipo de empresa a gente é. Isso forma a cultura organizacional, que na verdade é quem comanda, porque quem comanda uma empresa, na verdade, são os funcionários. Nas instituições públicas, as principais ações se concentram no fornecimento de bens e serviços ao cidadão, como segurança, educação, saúde e em atividades como implementação de políticas públicas, regulação e fiscalização. A governança de pessoal tem impacto direto na qualidade dessas ações. A governança de pessoas, ela constitui um conjunto de mecanismos que toda a alta administração dos órgãos públicos possui, para que, em nome da sociedade, ela consiga fazer uma avaliação e um controle da gestão de pessoas na sua organização. Enfim, para agregar mais valor
para a sociedade brasileira. Com este entendimento, o Tribunal de Contas da União realizou um amplo diagnóstico em 305 órgãos e entidades federais para saber em que nível estão a gestão e a governança de pessoal. O objetivo deste diagnóstico é identificar pontos vulneráveis para induzir melhorias na área. O ministro substituto Marcos Benquerer Costa foi o relator da análise do TCU e destacou que uma boa gestão de pessoas é extremamente importante para que as entidades e os órgãos públicos prestem bons serviços à sociedade. Foi muito verificado na pesquisa que aquelas entidades e órgãos em que os gestores maiores, né, a cúpula mesmo, se envolve diretamente com a gestão de pessoas, essas entidades tendem a ter um nível mais elevado de governança. As organizações que fizeram parte do levantamento empregam 80% dos servidores públicos federais. De acordo com o diagnóstico, mais da metade das instituições encontram-se em estágio inicial em relação à governança de pessoal. Apenas 23% das organizações foram classificadas em estágio aprimorado quando analisada a liderança da alta administração. 49% não aprovam plano de auditoria interna para avaliar riscos. 65% não avaliam desempenho dos gestores e 46% não avaliam desempenho dos servidores. E quando o assunto é gestão de talentos, 75% das instituições se encontram em estágio inicial. Com práticas positivas, foi detectado que 75% das organizações adotam código de ética, 54% monitoram o cumprimento de diretrizes e 64% oferecem treinamento aos líderes. Além disso, nós temos vários outros enfoques. Por exemplo, como se contratam as pessoas, como essas pessoas são treinadas, como essas pessoas são alocadas, aquela situação de colocar as pessoas certas nos lugares certos. Se o técnico da seleção brasileira colocasse o Neymar para jogar no gol, isso aí seria uma falta de capacidade para gerir um grande talento. Dentre os 305 órgãos e entidades federais analisados pelo TCU, tiveram destaque em gestão e governança de pessoal os 3 comandos militares, Exército, Marinha e Aeronáutica. De acordo com o general do Exército, Paulo Humberto, o grande diferencial das instituições militares é ter o homem como principal instrumento de trabalho. O mais importante não é o armamento, mas o homem que segura esse armamento. E nós trabalhamos esse homem em todos os níveis, desde que ele entra no Exército. Nós trabalhamos muito esse homem nos seus valores, nos seus princípios morais, né? Para que ele seja o principal instrumento do Exército. E aí, quando você vai fazer uma administração desse homem que tem princípios e valores morais, fica muito fácil. A fim de incentivar melhorias na área e aperfeiçoar o desempenho da administração pública, o TCU recomendou que os órgãos orientem as unidades subordinadas a estabelecer objetivos, indicadores e metas na área de pessoal e que passem a adotar a prática de selecionar gestores pela competência. Será preciso também realizar auditorias internas e garantir oferta de capacitação em planejamento estratégico para as unidades. Quando se trata dos órgãos aprimorados, eles têm uma contribuição muito boa para os outros. Como a pesquisa envolve 305 órgãos, aqueles que estão no nível avançado, eles vão servir de exemplo, de modelo para aqueles que estão no nível intermediário e nível médio. Veja agora mais destaques da atuação do TCU. Acompanhe. No mês de novembro, o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto Nardes, lançou o painel de controle, uma ferramenta inédita para apoio à gestão dos trabalhos de fiscalização no tribunal. Pelo painel, será possível acompanhar trabalhos em andamento, áreas e instituições sendo fiscalizadas e a distribuição dessas fiscalizações no território nacional. O sistema permitirá ainda compreender a distribuição dos recursos federais a estados e municípios e os resultados obtidos.
De 18 a 26 de outubro, o presidente do TCU e da Olacefes, ministro Augusto Nardes, participou na qualidade de vice-presidente do evento do 21º Congresso da Intosai, em Pequim, na China. O evento, que ocorre a cada 3 anos, reuniu cerca de 160 chefes de entidades fiscalizadoras superiores, membros da organização, além de membros associados e agências multilaterais. Em 2013, o INCOSAI teve como temas principais a governança e a sustentabilidade das políticas financeiras. No dia 13 de novembro, o TCU realizou a solenidade de entrega do Grande Colar do Mérito do TCU. A condecoração é ofertada a personalidades que tenham prestado contribuição relevante para o país ou para o controle externo. Neste ano, os homenageados são Carlos Roberto Ribeiro de Moraes, diretor e cirurgião-chefe do Instituto do Coração de Pernambuco; Celso Laffer, jurista e ex-ministro das Relações Exteriores; Edson Porto, primeiro médico a chegar a Brasília; Guilherme Palmeira, ministro emérito do TCU e ex-governador de Alagoas; Jair de Oliveira Soares, ex-governador do Rio Grande do Sul e ex-ministro da Previdência Social; João Nogueira de Rezende, ministro emérito do TCU e ex-parlamentar; e Tereza de Jesus Costa da Amaral, criador e superintendente do Instituto Brasileiro de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência. Sob relatoria do ministro Haroldo Cedrais, o TCU consolidou o resultado de 44 fiscalizações que aferiram a qualidade de obras públicas nas áreas de rodovias, edificações, ferrovias e no programa Minha Casa Minha Vida. As obras fiscalizadas envolvem cerca de 5,7 bilhões de reais. Foram encontradas irregularidades como execução deficiente de serviços, realização da obra sem todas as licenças e autorizações necessárias e omissão de gestores. O TCU recomendou aos órgãos responsáveis que adotem procedimentos para evitar a reincidência dos problemas identificados nas fiscalizações. Chegamos ao final de mais um programa. Participe das próximas edições do TCU em Ação e envie sugestões de reportagens para o e-mail tv@tcu.gov.br. A sua opinião é muito importante. Não deixe de acompanhar também as fiscalizações do TCU pelas redes sociais, Facebook, Twitter e no canal do YouTube. A gente volta a se encontrar no próximo programa. Até lá!